pode tudo. Pode tudo. Olá, que prazer encontrar com você outra vez. O nosso programa de hoje, o Pode Tudo de hoje, vai falar da sociedade, da alta sociedade. Se é que ainda tem, mas ela já teve. O Brasil já teve. E em Goiás, e em Goiânia? Isso como é que aconteceu e como é que se modificou? Esse é o tema do Pode Tudo de hoje, com o ícone do colunismo social do Estado e um dos ícones do Brasil nesta área, Arthur Rezende. Que prazer receber você aqui. Ô, Cassim, com essa apresentação, meu cachê tá pago. Não, porque a gente tem um conhecimento há tanto tempo, a gente se conhece, já trabalhamos juntos, já nos encontramos em tantos lugares, a gente sabe da sua importância na história do jornalismo, na história do colunismo daqui, e é uma grande satisfação. Esse é o tema do nosso Pode Tudo. Muito obrigado, Cassim. Prazer grande estar aqui. Você conheceu o Cristiano, né? O homem que cuida do som. Capricha aí, porque eu tô com um pigarro aí que não quer me largar. Arthur, você começou em colunismo social em 1973, em novembro. Só de colunismo social você tem 46 anos. Pois é, eu escrevi no Jornal Popular 46 anos e meio. Comecei no dia 4 de novembro de 1973. Então já há uns 2 anos e meio que o jornal não tem mais as colunas, né? Eu e a Ana Cláudia fomos desligados no mesmo dia e o jornal agora adota outros caminhos. Não tem mais os espaços dedicados a esse nicho que eu diria da sociedade, infelizmente. Eu digo infelizmente não por ter perdido o emprego, mas porque realmente as pessoas da sociedade que vivem e que convivem em sociedade deixaram de ter um bom espaço na imprensa através do Jornal Popular. Aí você, na apresentação, você falou assim, e a sociedade mudou muito, mudou demais. Mudou muito mesmo, viu, Cassim? Eu não quero perder a linha cronológica dessa nossa conversa, mas só fazendo um parênteses, hoje ele deixou o jornalismo impresso, o Arthur Rezende, mas ele tem o colunismo televisivo, porque ele tem o programa Aplauso, semanalmente, e em vários canais. Eu gostaria até que, aproveitando esse parênteses que eu faço, que você cite os canais onde o seu programa é exibido. O programa, basicamente, ele é exibido na TV Capital, o canal Promessas, 32.1, canal aberto, mas ele também está no YouTube. Então aí é abrangente, internet, para o mundo todo, né? E quem sabe até no planeta Marte. Eu lembro, falou aí, na época de rádio, as rádios do interior, que o alcance da rádio era bem curto mesmo, né? Porque a potência do transmissor não permitia levar o sinal para mais longe, mas o locutor, sempre naquele afã de ser, assim, um personagem mais amplo no cenário nacional, dizia, falando para a minha cidade e para o Brasil. Não passava... E para o mundo. A Rádio Brasil Central, naquela época que nós trabalhamos, Cassim, falava para o mundo. Bom, naquela época falava. Era uma potência, né? Mas não perdendo a linha de raciocínio cronológica dessa questão do colunismo social. Certo. A gente teve um período em que o colunismo social, as pessoas se exibiam em grandes eventos, recebiam em casa. Tinham famílias que faziam isso daí, as grandes festas. Você se lembra de quais eram essas grandes famílias que melhor recebiam a sociedade, a alta sociedade goiana? Cassim, o leque é muito grande. A abertura desse leque é muito grande porque a sociedade goiana sempre foi muito pródiga em fazer e acontecer, em realizar eventos e ter uma convivência interpessoal, inclusive, porque não só os grandes eventos nos clubes, nos locais de festas, mas também entre as pessoas, né? Entre as famílias. Então a gente circulava muito bem, porque a gente tinha que buscar atrás da notícia, tinha que buscar a notícia.
E uma coluna diária não era fácil fazer. O espaço era poderoso. Eu tinha que ter muita responsabilidade e realizar e escrever bem, trazer notícias frescas, quentes, para poder não ficar aquela coisa chata e pendente só também na área social. Era uma coluna abrangente. A gente falava aí, antes de começar a gravação, de um grande colunista, o Zósimo Barroso do Amaral. Você quer mostrar aí o... Eu tenho o livro dele que eu li, Acabou adorei de ler? o livro dele. Sim. Vi, adorei aqui, ó. Então, o Zósimo, para mim, era o papa do colunismo. O pessoal fala muito no Ibrahim Suede, mas o Ibrahim Suede muito devotado, muito ligado mesmo ao colunismo social. E o Zósimo era uma coluna eclética. Eu seguia mais o padrão dele, entendeu? E ali o Zósimo, inclusive, dava furos de reportagem na coluna que ele fazia no Jornal do Brasil. Que, aliás, eu fui lá, através do Valder de Góes, que era nosso jornalista aqui de Goiás, irmão do Wagner de Góes, que era diretor do jornal. Eu fui lá especialmente para conhecer o Zósimo, porque eu era muito fã dele. Tá. O livro aqui ele tem referências dessa transformação que houve na sociedade carioca. Sim. E você falou agora há pouco que tinha a responsabilidade com a coluna diária, num jornal diário de peso, como o Jornal Popular. Você tinha que circular todo dia, porque isso acontece com os colunistas hoje. Eles usam mais telefone, mesmo não só colunista social, colunista de política. Eles têm que circular todos os dias para poder abastecer a coluna e manter 1000 contatos. Era assim a sua agenda diária? Era assim porque a coluna, como eu te falei, ela não era só social, não abrangia apenas a sociedade. Ela era política também, ela era esportiva, ela era cultural. Então, a gente tinha que buscar nesses nichos todos as boas informações para escrever e sair no outro dia. Que, aliás, como não tinha internet, o pessoal buscava o jornal todos os dias cedo e a coluna fazia um grande sucesso por isso. O que saía lá era lei. A sua vida social era mais ou menos como aquele slogan da Narcisa Tamborigui. Que loucura, era assim ou não? Tamborideg. Tamborideg, Isso. A tua vida era mais ou menos assim? A Narcisa. Que loucura! Ai, Toda que noite tudo. uma festa. Hoje ela está indo fazendo sucesso. Ai, que gasolina, né? Fazendo propaganda de posto de gasolina. De gasolina, né? Bom, o seguinte, o sucesso era marcante porque, como eu te falei, não tinha internet. E as pessoas buscavam as novidades através da coluna. E ela, por ser eclética, por ser política, por ser esportiva, eu falava muito de futebol também, tá? E da área cultural, muito também. Então, realmente, a gente tinha que se desdobrar todos os dias para fazer um bom trabalho. E você ia em festa todo dia? Recepção de alguma forma? Tem uma passagem, vou te contar, muito engraçada. A minha mulher, Sônia de Souza Rezende, a Soninha, ela ficava às vezes muito aborrecida, porque ela me acompanhava nos eventos, em muitos eventos, não todos, mas nas festas, principalmente, ela acompanhava nos réveillons, etc. E ela dizia assim, quando está começando a ficar bom no lugar, a gente tinha que sair para ir para outro compromisso. Era agenda cheia. Réveillon era 3, 4. Essa vida de festa, eu também, ao longo da minha vida de repórter, às vezes algumas pessoas me encontravam numa recepção, por exemplo. Eu ia lá cobrir o lançamento de um livro, um vernissage, mas era um evento, porque eu trabalhava num horário também que permitia esse tipo de evento. E aquelas pessoas que estavam ali só me viam naquele evento. Não me via quando eu estava fazendo rebelião no Cepago e tal, e eles achavam que minha vida, que bom, repórter. E não era assim. Você está contando um episódio que é um trabalho. Você estava numa festa não para se divertir, mas para buscar informação. Você não sentava numa mesa e bebia, que conversava com os amigos, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes era correria. Era indo em uma festa, saindo para outra. E a par disso,
Tinha os eventos também, como eu falei, políticos, que às vezes tinha que acompanhar alguma coisa da política, esportivo, para quem não sabe, e para quem interessar possa. É vilanovense. Eu sou flamenguista e vilanovense. Vilanovense, essa paixão sua eu conheço há tempos, viu? É vilanovense. E da área cultural, a gente sempre circulava nos lançamentos de livros, né? Nos eventos culturais, os shows artísticos. Eu já fui também empresário de artistas e trouxe a Goiás muitos e muitos artistas que se apresentavam no Clube Jockey Club, no Clube Jaó, no Clube Country Club, etc. Você lembra de alguém assim, que você tenha trazido, um homem que marcou a sua carreira de empresário musical? Posso começar com o Roberto Carlos? Deve. Foi o primeiro, assim, das várias vezes, né, que eu consegui trazê-lo. No começo da carreira dele, eu trouxe, e tem uma passagem também interessante que eu posso contar para vocês aí. A gente estava no Goiânia Tênis Clube. Roberto Carlos fazia sucesso naquela época, Cassim, com a música Parei na Contramão. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, por aí vai. Uhum. E lá, dando show, ele, naquele LP dele, tinha Splish Splash. Fez o beijo que eu dei também. Como é que é? É, Splish Splash. Ah, Splish Splash. Fez o beijo que eu dei. Nela dentro do cinema. Bom, aí lá, ele parou o show e falou assim, agora, me dá um violão aí, por favor. Eu vou apresentar para vocês o meu lançamento do próximo fim de ano agora. Fazia uns 3 meses, né? Para o fim de ano. Que eu já gravei e vou cantar para vocês em absoluta primeira mão. O Calhambeque. Pô. Meu Calhambeque, bip, quero meu Calhambeque. Entendeu? É. Então, no Goiânia Tênis Clube. E o Roberto Carlos, eu trouxe ele várias vezes, né? Cantou no Jockey Clube, cantou no Clube Jaó, cantou no Balneário Meia Ponte, Clube Balneário Meia Ponte. Levei ele para cantar também em Anápolis várias vezes, em algumas cidades do interior. Então, o rei Roberto Carlos. Uhum. Mas, além dele, eu trouxe Erasmo Carlos, Vanderlei Cardoso. Toda a Jovem Guarda. Eduardo Araújo, todos da Jovem Guarda, né? Uhum. Trouxe Gerry Adriane. A primeira viagem profissional do Gerry Adriane, eu trouxe a Goiás, a Goiânia. E depois ele ficou freguês, porque ele fez muito sucesso assim, foi galgando, né? Uhum. Os degraus da fama. E toda vez que lançava um novo sucesso, ele vinha a Goiânia e fazia vários shows. E outros artistas que eu consegui trazer. Jorge Benjor, deixa eu me lembrar aqui, Fafá de Belém. Quem mais? Lembra um artista aí que eu digo. Você gosta de música, Cristiano? Fala um artista aí. Ângelo Máximo é daqui de Goiás. Trouxe muitas vezes. Odair José. Trouxe várias vezes. Aliás, Goiânia é um celeiro de artistas, né? Christian Ralph. Christian Ralph. Também. Você começou em rádio, né? Você tinha um programa na Rádio Brasil Central na década de 70, chamada Juventude Comanda. Antes disso, nos anos 60. Correção. Nos anos 60. 1961, eu saí da radiodifusora, que eu estava lá doido para trabalhar em rádio, né? Gostava muito de microfone. Aí, resultado, estava sendo anunciada uma nova programação na RBC. Corri lá. O diretor artístico era Taufik Seba. E eu consegui me lançar junto com a nova programação de 1961, às 5 da tarde, com o programa A Juventude Comanda. Esse programa eu fiz durante 10 anos em rádio, com muito sucesso, e do rádio foi para a televisão, a Anhanguera, onde eu fiz também ao vivo durante 5 anos, de 1964 a 1969. E olha bem, como é que a vida assim, ela dá voltas e faz encontros coincidentes que você não imagina. Eu já te conhecia quando eu trabalhava em rádio em Barretos, porque lá
Eu fazia um programa das 3 às 5. Às 5 da tarde entrava o outro locutor com um programa, um apresentador, o César. Me falha o sobrenome dele. César Bom, Silva? Não é. Silva Mariano? Não, César. eu vou lembrar ainda. A memória às vezes falha. Aí ele fazia um programa. A sua voz já era bonita assim? Eu sempre falei com essa voz, então a gente não sabe, a gente só aprimorou, né? Vai fazendo exercício para aprimorar. Porque é um negócio que as pessoas às vezes perguntam, mas não, voz você aprimora, viu? Fique tranquilo que você pode aprimorar. A minha voz não melhorou, ela até piorou, porque daí eu passei a ser colunista social. Era só escrever. Arranjou uma outra função. Mas ele fazia um programa chamado A Juventude Comanda à Tarde. Aí eu gostei daquele nome, falei para ele, César, onde você achou esse nome? Não, porque ele tinha vindo de Goiânia, ele tinha trabalhado aqui. Não, lá em Goiás tem um apresentador lá, um locutor da Rádio Brasil Central, que faz um programa chamado Juventude Comanda. Aí eu botei isso daí, aproveitei esse nome que nós estamos. Olha, aí quando eu vim para cá, eu soube dessa história, sabia que era que fazia esse programa, né? Falei, olha como é que a vida vai dando voltas, vai encontrando pessoas, vai ligando caminhos, né? Achei interessante demais. Boa história essa aí. Agora, já que nós falamos depois dos anos 70, foi nos anos 70, outro marco também da minha vida, que com o Lorimar Dionísio, o Mazinho, jornalista, eu e um outro amigo nosso, Cícero Macedo, nós criamos o Festival de Música Popular Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o Comunicação. Foi o mais famoso festival de música numa época em que havia festival de música. Fez né? história. Eu me lembro, já que nós estamos falando de histórias, eu me lembro que eu fui convidado para ser jurado no seu Comunicação de 77. Sim. Eu trouxe uma gente muito boa. Até o Jaguar, que na época era do Pasquim, veio. Né? Ele fez parte do júri, né, daquele ano. Sim. Do Pasquim, além do Jaguar, vieram também Ziraldo algumas vezes. Milô Fernandes veio uma vez. Milô Fernandes, hein? Puxa vida. O Ziraldo virou igual o Jaguar, virou freguês. Eles vieram, acho que 4 vezes ser jurados no Comunicação. Aquele Comunicação, naquele ano, 77, eu era o diretor da Brasil Central, eu fui como jurado. Sim. Foi muito bom o festival, gente animada, né? Aquele clima de festival mesmo. No ano seguinte, eu fui como repórter, fui transmitir o Comunicação, eu trabalhava na Rádio Brasil Central. Deu um problema. Arthur, você não imagina o problema que deu aquilo. O quê? Eu transmitindo, né, entrevistando os seus jurados, você tinha trazido uma jurada que na época era a esposa do Stepan Nercessian, a Amanda... Não. É filha do Amado. A Camila Amado. Camila Amado. Isso. Não sei se ela está viva. Jorge Amado, isso. Era muito a Camila, então ela política, né? E era muito falante. Eu fui saber como é que era. Ela contou, né? Gostou do festival e de repente descambou a falar de política e meteu o pau no regime. Nós estamos vivendo um regime militar. E ela descambou a falar mal e eu com o microfone lá, né? Não podia tirar uma rádio oficial, Brasil Central. O Ferraz Júnior, que era o diretor da rádio, estava num canto, ele falava, corta. Eu falei, mas como eu segurando o microfone assim na boca dela? Não é. E ela, pois não sei se regime e tal. Eu falei, meu Deus do céu, não deu outra. No dia seguinte, cheguei na rádio, já tinha 3 agentes da Polícia Federal para buscar cópia daquela nossa transmissão. Nossa. Daí o Ferraz, que era o diretor, falou, você tá vendo? Falei, mas só se eu matasse, o que você queria que eu fizesse, né? Parece que não deu nada, não, porque não teve muita consequência o que ela havia dito. Muita repercussão, né? Bom, é o seguinte, a gente também pisava em ovos, né? Naquela época, através do festival, porque tinha os compositores. Era um festival de música inédita. Então os compositores criavam as músicas, né? E apresentavam lá, às vezes, eles próprios defendendo a música, às vezes com algum convidado, algum artista que cantava a música. E muitas vezes esbarrava também nessas coisas da ditadura, nessas coisas daquela época que era muito difícil. E a gente tinha que driblar a censura.
Foi um período em que surgiu muito nome importante na música em Goiás, uns ainda até hoje. João Caetano, eu cito uma voz maravilhosa, o João Fernando Pirillo. Isso, Marcelo Barra. Marcelo Barra. Lucas Faria. Vários, né? Se está de cabeça assim agora. Ricardo Leão, que foi também para o Rio de Janeiro, virou maestro, inclusive pianista. Do Ivan Lins, né? O Ivan Lins veio aqui várias vezes como convidado, né? Mas eu digo, o Ricardo Leão tocou com o Ivan Lins, tocou com a Elis. Ficou muito amigo dele. O Ricardo Leão e o João Caetano ficaram muito amigos do Ivan Lins e a Lucinha Lins, que vieram aqui no nosso festival como jurados. Eles vinham ao festival em Umas, né? Vinham aquele festival também, Gremi. Né? Também no Gremi, depois. E o festival acabou, que ele explodiu uma geração de compositores, de universitários, né? Que tinham uma outra temática diferente daquilo que era a música que se fazia no Brasil. Os festivais acabaram e a gente migrou para outros caminhos também. Sim. Mas o comunicação deixou essa marca aqui, né? De incentivar o surgimento. E os bares eram, aqui na época, um mercado de trabalho para eles, né? É verdade. Vários artistas que nós trouxemos deram muito apoio aos nossos compositores. E vários deles faziam muito sucesso. Belchior, Oswaldo Montenegro, vários deles, né? E muitos também diretores de gravadoras e também jornalistas, né? De outras áreas, de outros veículos, além do Pasquim, que vieram os principais. Então foi uma época muito boa, os anos 70. E também chegou à metade dos anos 80, o Comunicação. A Globo fez alguns festivais já nos anos 80, o Festival Shell, né? Ela chegou a fazer. Depois não deu continuidade, talvez porque já tinha passado da época, né? É verdade. Mas é sempre bom essas agitações culturais, porque ressurgem nomes para a música, né? Só que agora no mundo da internet, o caminho é outro da divulgação. E nessa época toda do festival, os anos 70 e até meados de 80, eu continuava como colunista do Jornal Popular. Então, quer dizer, era um colunista social que tinha que conviver com a sociedade e tinha, paralelamente, essas apresentações de artistas que eu trazia e ainda a realização do Comunicação do Festival, que marcou muito. Nós não podíamos deixar de contar essa fase da sua vida misturada com o colunismo social. Você era muito assediado? Claro que sua coluna era mais importante no mais importante jornal da cidade. E vê com o Arthur. Arthur, por favor, publica para mim. Aí você devia receber 300 telefonemas e umas 500 felizes ali por dia. Cassim, tem uma história até engraçada. Recentemente, um amigo meu falou assim, Arthur, você pode não saber, mas você era o Instagram daquela época. Você mandava recados ali, cifrados ou não, na sua coluna? Às vezes, né? Às vezes em determinadas notas. Mas então, eu recebia muita solicitação, além daquilo que eu vivia, que anotava e que achava conveniente, achava interessante publicar. Eu recebia também muitos pedidos, né? E às vezes, quer dizer, a maioria a gente atendia, porque eram pedidos de casamentos, de nascimentos, de formaturas, e etc., né? Mas, às vezes, também tinha alguns pedidos inconvenientes que a gente tinha que submeter. Meu diretor era o Domiciano de Faria, de saudosa memória, que sempre observava, falava só, esse aqui não, tal, e por essa razão. Mas, graças a Deus, eu acho que eu não fiz nenhuma inimizade nesse campo, por isso não. Falando desses pedidos, né, quase imposição, eu me lembro você trabalhou com ele, o Gondim, né? O Javier Gondim.
Godin. Javier Godin, que era o grande jornalista. Você falou Gondim, eu lembrei do Condim Lobo. O Godin. Então, ele era gozador, ele foi diretor do Popular mesmo, né? Isso. E também ele recebia muito pedido, né? Ele brincava com alguns repórteres, falava assim, não, o dia que tiver tempo, tem muito pedido aí, tem muito pedido da direção, o dia que tiver tempo a gente faz notícia. Eu fico imaginando sua coluna na hora de editar aquele material todo, o que tinha interesse e o que não tinha interesse, de acordo com uma visão jornalística. Sim. Como é que você fazia com isso daí? Como é que era a seleção? Bom, isso aí é o faro, né? É a visão, o faro, você perceber que uma coisa serve, outra coisa não serve. E também o que poderia ser interessante para o consumo da sociedade. Você era muito convidado para festa. Os convites não era só do amigo, eu quero convidar o meu amigo Arthur Rezende. Muitos convidavam o colunista Arthur Rezende, né? Eu vou te contar outra historinha interessante. João Unes, jornalista, que hoje dirige... O editor do Popular também. E que hoje dirige a redação, o jornal eletrônico, né? Ele me falou o seguinte um dia desses. Fui visitá-lo lá na redação, ele me convidou para escrever na redação e foi meu diretor no Popular. E ele falou assim, Arthur, como é a sua vida hoje? Porque depois que eu deixei de ser editor do Popular, eu perdi 75% das minhas amizades. Eu falei, eu acho que eu perdi uns 90, viu? Sabe por que, Cassim? Eu percebia também, graças a Deus, porque eu, além de colunista social, eu fui procurador da Prefeitura de Goiânia, procurador municipal, fui presidente do Centro de Convenções de Goiânia. Aliás, foi na área de turismo, que eu também me alinhava, eu consegui do então candidato a governador Iris Rezende, a construção do Centro de Convenções. E daí eu fui o primeiro presidente do Centro de Convenções de Goiânia. E fui também relações públicas de vários prefeitos, fui chefe de assessoria de imprensa, enfim, eu não era só colunista social. Então eu sabia até onde ia essas amizades de colunista e até onde eu poderia depois continuar, mesmo depois de eu pendurar a chuteira como colunista. Entendeu? Você tinha os amigos do CNPJ e os amigos do CPF, né? Não é? Exatamente. O Roberto Campos, que é avô do Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central hoje, Sim. O Roberto Campos era um cara muito avançado, fez o primeiro presidente do Banco Central, foi ministro da Fazenda, e ele tinha uma frase, ele é muito frasista, muito bom, muito lúcido, ele dizia que Brasília era a cidade dos crachás. Então, cidade dos crachás. Olha, quem que é você? Sim, é assessor do ministro tal. Você é o superintendente. Então, a sua importância era relativa ao cargo que o seu crachá ostentava. Tá certo. Entendeu? Então, colunista social tem isso, né? Também é convidado para festa, jornalista de um modo geral. Tudo pois é, então, respondendo ao João Unes, que eu falei que mais ou menos 90%, depois que eu deixei de ser colunista social do melhor jornal, do grande jornal da região Centro-Oeste, o Popular, eu também deixei de ser convidado para muita coisa. É claro que muitos amigos prevaleceram, continuaram, independentemente de eu ser colunista ou não. E o meu programa Aplausos também deu uma segurada. Mas a grande maioria eram aqueles que só se interessavam pela minha função de colunista. Olha bem, dia de sol, a praia fica cheia, né? Verdade. Mas aí, você, nessas festas, assim, falou da época que houve uma mudança na nossa sociedade, fazendo uma referência ao que o Joaquim Ferreira dos Santos, que é o biógrafo do Zósimo do Amaral, Sim. O que ele conta aqui das festas que ele ia. Tinha noite que o Zósimo ia em 3 festas, em todo tinha champanhe, tinha uísque, havia muita bebida, as grandes recepções, as grandes famílias que gostavam de dar festas boas com cardápios
bem requintados e uma carta de vinhos e outras bebidas. Isso. Quer dizer, tinha isso aqui também? Tinha, claro que tinha. E além disso, tinham determinados casais que muitas vezes me convidavam fora de agenda, fora de época de festas, para frequentar as suas casas. Reuniam um grupo de amigos e eu era o convidado especial para grandes jantares regados também a bebidas, champanhe, uísque, etc. e tal. Sim. Então tinha isso. Sim. Você deve ter presenciado... Isso também acabou muito, viu? Acabou, né? Acabou. Hoje, uma parcela muito pequena de realmente amigos que eu tenho, a gente continua. Mas a grande maioria, aqueles jantares suntuosos, estou falando com vocês, viu? Aqueles jantares suntuosos que eu participava, essas lembranças ficaram na lembrança. Quem aproveitou, aproveitou, né? Você deve ter patrocinado muito casamento, não? Seu Coluna propiciou isso. Você sabe de casos, histórias de alguém, aquilo me ajudou, aquilo me fortaleceu, melhorou meu cacife junto a ela, tal. Eu tinha muito pedido sobre isso, justamente para melhorar determinadas posições, tanto de mulheres quanto de homens. De mulheres interessadas nos homens, quanto homens interessados nas mulheres. Uhum. Agora, passado tudo isso, e até hoje eu ainda encontro pessoas que me agradecem por eu ter publicado fotos do casamento, fotos de nascimento de filhos, fotos de formaturas de filhos, entendeu? Então, quer dizer, tem pessoas gratas que às vezes se lembram, né? Ou nunca se esqueceram e que agradecem. Além do que também, outra coisa que eu posso te revelar, muitas, principalmente mulheres, faziam álbuns que recortava as notas e fotos publicadas e botavam nos álbuns. Então tinham álbuns e álbuns de eventos, de notícias que eu publicava e que guardava. Eu fico imaginando como que deve ter aumentado o cacife de um garanhão que estava tentando conquistar alguém e falou, vamos à festa lá, que o Arthur publica uma foto nossa na coluna dele, né, daí, e você caprichava, fulano de tal, com sua bela fulana, tal, né, o cara, olha, tá vendo, isso daí devia crescer muito a moral dele, não? Esse pedido tinha também. Também, né? Também, porque era assim, para aproximar, né? Uhum. Aproximar as pessoas. Isso acontecia com uma certa frequência. E divórcio você deve ter encontrado muito também, né? Olha, divórcio assim, o sujeito pedia, né, na época, para publicar fotos dele em eventos, mas sozinho. Sozinho. E delas também a mesma coisa. Falar que divorciaram, que separaram, não. Uma coisa que eu fico admirado em colunista, e você é um deles, e bons, é a memória. Por exemplo, como associar um nome ao cargo, à função, ou à profissão, né, daquela personagem que você vai publicar. Você tem um caderninho, fulano de tal, com foto de todo mundo para não fazer confusão? Não. Isso aí é o seguinte, faz parte do dia a dia, daquela vivência e convivência que a gente tinha. Eu não me lembro de ter trocado algum nome de algum posto. Uhum. Me lembro só de um grande fora que eu dei na minha vida como colunista social. Você vai me perguntar sobre isso? Agora vai, né? Já estou perguntando. Olha, uma grande bancada. Mas eu também, me retratando, eu posso dizer a você que essa mancada que eu dei foi em função da credibilidade e daquilo da torcida que houve assim, por assim dizer, naquela época, houve um sequestro de uma pessoa famosa em Goiânia. E estava se aproximando a época de Páscoa, né? E eu acreditei tanto naquilo, porque eu sou católico, né? Fervoroso. E eu acreditei tanto naquilo que a imprensa toda estava segurando, só a sociedade mesmo que sabia do sequestro e não se dava notícia de nada. Eu publiquei uma nota e, assim, dizendo que, torcendo, né, para que houvesse
aquela soltura daquela pessoa que estava sequestrada, eu acreditava piamente. Na Páscoa ela seria solta. Sim, acreditava piamente que a Páscoa iria fazer isso. E não foi solto. Dei mancada, não foi solto. Você antecipou uma coisa... A neta dessa pessoa esteve lá em casa e entre choros e lágrimas, entre assim também palavras agressivas, né? Eu tive que aguentar aquilo, tive que suportar aquilo na porta do meu apartamento. Convidei para entrar e tentei explicar e tal. A coisa... Hoje nós somos amigos e tal, mas na época foi muito ruim. Graças a Deus, o avô dela foi solto, pai de um grande empresário também de Goiás até hoje, e foi solto e dessa eu escapei. Mas foi triste. Você foi, assim, porque noticiou alguma coisa. Eu lembro que no Rio, o Zósimo fazia algumas coisas, ele chegou a ser estapeado pela Fafá de Belém, porque ele vivia fazendo perseguições, assim, contando coisas que não eram. Ela inventava notícias dela, não sei por que cargas d'água que eles... não sei se era para irritá-la, ele se encrencou com a Fafá e um dia ela encontrou com ele no evento e estapeou ele. Ele era um gozador, né? Era um gozador. De vez em quando ele publicava umas notas assim, bem enigmáticas, mas em tom de humor. Época da guerra da Chechênia, ele falou assim, a situação na Chechênia, hein, tá cabeluda. Era uma nota solta assim, né? Mas todo mundo sabia. Às vezes, o endereço para quem que ele estava endereçando, né? Ele mandava recados, porque quando a Teresa Collor, por exemplo, ela ficou viúva, ela ia a Paris e ele sabia de coisas, né? Daí ele publicava umas notas enigmáticas. Teresa Collor voltou muito sorridente de Paris. Pois é. Os amigos poderiam entender e ele já dava um indício de alguma coisa que ele iria continuar publicando, né? Sim. Acontecia isso na sua coluna também? Se antecipar, assim, uma situação amorosa? Olha, às vezes a gente escrevia, você tinha que enxergar nas entrelinhas, não é? Mas eu não me lembro, assim, de nada que fosse, assim, muito aberto, muito claro, não. Às vezes publicava porque era um fato, era uma notícia, e você acabava tendo que noticiar aquilo. Mas eu não tive assim, muita dificuldade nisso, não. Involuntariamente, já chegou a publicar alguma notícia que deu um atrito familiar? Por exemplo, eu estou na festa e você é fotógrafo. Não é obrigado a saber como é que é a situação individual de cada um dos frequentadores das festas. Fotografa, você coloca, olha, uma grande alegria na noite, fulano, ciclano e beltrano e tal. E ele apareceu sem querer aparecer. E alguém da família provoca uma encrenca. Teve uma vez, uma festa, que o cidadão provocou lá um encontro, uma foto, né, dele com determinada mulher. E a foto foi passada para mim. Eu publiquei. Deu problema. Mas aí eu tive que explicar. É você que tem que resolver a encrenca, né? Eu tive que explicar que eu recebi a foto. Eu não sou fotógrafo. Eu recebi a foto e quem mandou foi o próprio marido. Aí eles resolveram lá da forma que eles acharam melhor. O assédio, a gente falou desse assédio da pessoa que tem vaidade e quer publicar. Tem a pessoa que é relevante e você publica. Sim. E tem aquela que ainda não é relevante, mas quer se tornar relevante com uma frequência nas colunas e chega a oferecer benefícios, até mesmo financeiros. Você recebia esse tipo de pedido? Olha, principalmente de quem queria iniciar uma carreira, né, na coluna social. Por isso que às vezes falam assim, fulano é alpinista social, ela pega os degraus da fama através de notas da coluna social e aí acaba ficando famoso, etc. Tinha. E aí as pessoas chegavam assim, sabe como que é? Oferecia presentes e também dinheiro. Uhum. Eu me lembro de uma vez de um cidadão que ele era desembargador. Aliás, juiz. Ele me ofereceu, tirou do bolso um maço de notas e contou lá, não sei se na época
R$500, R$1.000, uma coisa assim. Várias notas, notas ali daquele maço que ele tirou do bolso e me ofereceu. Aí eu falei para ele, como ele era juiz, né? Falei, não, peraí, aqui não. Aqui posso publicar tal, porque realmente a nota pode ser interessante, mas sem pagamento. Sem esse pagamento, porque o que sai na coluna é de graça, o que não sai, nem pagando. Uhum. Se fosse um político, a conversa poderia ser outra. Eu me lembro de uma frase... Mas do Paulo, juiz, né? Um juiz, o suborno partindo de um juiz, né? Pela vaidade. Me lembro de uma frase era humorista e foi jornalista aqui, o Paulo Gonçalves, escrevia no Diário, ele tinha uma última coluna... Ele era um jornalista e humorista. Humorista, então. Ele escreveu uma frase que eu nunca esqueci, ele dizia assim, que um político conversando com o outro falou assim, olha... Eu vou ser muito honesto com você, mas esse suborno tá pouco. Paulinho Gonçalves era uma figura. É. Eu gostava muito dele. Bom, esse negócio aí acaba gerando uma repercussão ruim, né? Acaba provocando... um constrangimento. Constrangimento, né? De ambas as partes. Ele deve ter sentido constrangido ao você recusar. Né? Ele deve ter ficado constrangido. E você ficou constrangido por ter sido procurado por uma proposta dele, sendo que, às vezes, o que ele tinha a oferecer já era colunável, né? Então, quer dizer, era uma coisa fácil, né, de contornar. Um pedido dele eu atenderia com o maior prazer. Um político que tem essa necessidade. Juiz não tem a carreira estável, mas a vaidade de cada um é de cada um. Agora, político assediava muito também, pedindo, porque em época de eleição ele tem que ser notório, né? Se ele não tiver um book de aparições públicas para exibir, fica muito ruim para ele. Ele não cacifa o nome dele, né? Isso, principalmente os novatos, né? Os que não têm muita aparição nos meios de comunicação. Esses, então, tinham assim, um assédio, uma vontade de ver a sua foto ou a sua notícia publicada no jornal. Jornal poderoso, forte, a coluna tinha muito sucesso, então isso acontecia muito. Uhum. O popular havia, claro, toda bobagem achar que não, mas todo veículo, ele que é o predominante. Porque eu sempre digo, quando as pessoas reclamam de qualquer coisa, qualquer veículo ele é uma empresa. Antes de ser o veículo de comunicação, ele é uma empresa de comunicação. E claro que tem os seus interesses, né, empresariais. Claro. E nem sempre só interesses jornalísticos. Como é que era o controle que a empresa fazia sobre o que você publicava? Bom, como eu te falei, Domiciano de Faria era o nosso editor-geral, nosso diretor do Popular. E tinha ainda o diretor, o responsável pelo Caderno 2, que naquela época, né, hoje é Magazine. Então, as notícias ditas comerciais teria que passar pelo crivo, porque muitas vezes, a maioria das vezes, elas não eram aceitas, né? Porque a coluna não podia se envolver em notas comerciais, senão ia virar um pandemônio, né? De quem dá mais, quem dá menos, entendeu? Então, tinha restringia-se esse lado, porque a gente ficava muito na área social, política, empresarial, mas apenas citando os empresários, mas não suas empresas. Muitas vezes dava problema por isso. Muitas vezes a gente não podia publicar determinadas notas porque eram vistas como comerciais. E aqueles desafetos da empresa que não poderiam aparecer de jeito nenhum no jornal? Como é que você fazia? Eles mandavam para você um index, só que esse está eliminado daqui. Não, eu pessoalmente nunca recebi nenhum veto a nenhuma pessoa, mas a gente sabia assim de antemão, pelo radar,
que determinada pessoa não seria bem-vinda, né? Não seria benquista. E aí, o veto era pessoal, era próprio, para não criar confusão. Persona não grata aqui. É fazer o quê? Também tem isso, né? Exatamente. Além dessas confusões, assim, dessa que você disse, já se desculpou, inclusive, até pessoalmente, tal, você já teve, por alguma coisa que você tenha publicado, separado na rua ou num evento, alguém peitar você por conta de alguma coisa que você publicou, querendo que era informação e ele não gostou da informação? Felizmente, graças a Deus, não. Já fui muitas vezes, assim, em encontros fortuitos na rua, em algum lugar público, por pessoas agradecidas, pessoas que agradeciam aquela determinada publicação. Sim. Mas, assim, para peitar, graças a Deus, nunca tive esse problema, não. Como é que você, ao longo dessa vida toda, de só colunismo, 46 anos, você conseguiu conciliar a vida familiar? Você contou uma pequena história da sua esposa, a Sônia, né? Que um casal vezes... feliz, um casal muito unido, né? Quanto tempo juntos? Fizemos 50 anos de casados. 50 anos, ai que maravilha. Então... 3 filhas e eu tenho mais um filho que foi antes do meu casamento. E hoje trabalha com você, né? Praticamente, não tanto porque hoje ele trabalha na Alego, no setor de comunicação, e de vez em quando ele faz alguma matéria. Eu vejo ele no seu programa Aplauso. Mas agora, o Rogério, vamos citar o nome dele, é o Rogério. Mas eu tenho mais. A Luciana, que é subprocuradora do Estado, tem a Cristiane, que é bailarina, Cristiane Rezende, tem uma escola de balé clássico, e a Fabiana, que é minha filha, que me seguiu praticamente, né? Fez comunicação, fez fotografia, fez relações públicas, então mais da minha área. Como é que é a agenda diária de um colunista social que tem que ficar nas festas até tarde, coletando informações? Ele dorme até tarde para começar a trabalhar à tarde. E no outro dia levantar cedo. Para ir para o jornal, para entregar a coluna até meio-dia. Ah, era assim? Era assim. Então tudo que você fazia à noite tinha que estar pronto até meio-dia. Era o segundo caderno, que é o primeiro a ser impresso, exatamente, né? Então a gente dormia pouco, né? Porque então estava tudo na cabeça ainda. Tranquilamente. Tava? Tava. Bom, foram 26 anos a coluna diariamente. E 20 anos fazendo aos domingos. Aí ficava mais fácil, né? Aliás, ô Cassim, teve uma pessoa, a primeira semana, né? A primeira semana ou a segunda semana que eu passei a escrever a coluna aos domingos, falou assim, Arthur, você agora é só aos domingos? Eu falei, não, sempre aos domingos. Sempre aos domingos, né? Isso. Era um filme, né? Sempre aos domingos, Forever Sunday. Usei. Tem uma questão que é importante para o colunista. Não dá para estar ele sozinho em todo lugar. Ele tem auxiliares. Você tinha auxiliar? Eu sempre tive uma secretária. A secretária, às vezes, eu pedia para ela checar determinadas coisas, né? Ela chegava mais cedo que eu no jornal e atendia telefonema, anotava aquelas notinhas, notinhas do Panorama, notas curtas. Então, ela que já fazia as anotações. E, às vezes, checava para mim alguma coisa que eu precisava checar, sabe, com alguma pessoa, algum evento, alguma coisa que eu precisava. Mas o resto era eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo. Porque todos esses colunistas dos jornais da grande imprensa, que tem uma cobertura mais ampla, inclusive, eles sempre têm um repórter para ele. Ele faz alguns eventos, ele seleciona o que ele quer e mandava um repórter para fazer uma outra coisa, mas o molho final, ou seja, a unidade redacional da coluna era dada pelo cara. Até que um dia o próprio repórter aprendesse o estilo que cabia na coluna, né? Mas você que sempre escreveu tudo. Mas eu tive alguns amigos meus que às vezes colaboravam com notas já prontas, notas boas, jornalistas, né? Por exemplo, vou citar 2. O Lorimar Dionísio Gualberto, o Mazinho. Mazinho, amigo. Ele não importa ser chamado de agorda, porque ele fica gozando com todo mundo, né? Um gozador nato. Lá do comecinho. E depois o Ivan Mendonça também foi colaborador meu. E tive outros, me falha agora a memória, mas tive alguns. E secretárias assim também, muitas, várias. O Ivan
que como colaborador virou depois colunista de política daquela coluna Giro, né? Giro. Então, Aliás, grande colunista. A coluna Giro começou com ele, né? Com ele, foi. Isso. Depois ele, inclusive, escreveu para a Folha de São Paulo. Aquelas notas sintéticas, né? Sintética, Então, Veneno puro. você também, isso ajudou na sua coluna a reforçar Claro. com notícias da área que não era especificamente uma cobertura Claro. sua, né? Claro, claro. Eu usava muito, gostava muito de eventos culturais, artísticos, né? Esportivos também, de eventos que eu participava, e também os políticos, né? Então a gente fazia essas notinhas curtas, às vezes, com um certo veneninho ali. Como é que você faz a coluna hoje? Nós saímos dessa fase que houve essa transição toda, a coluna diária de social, né? Vamos chamar de social, mas era uma mista, coluna mista, parou no impresso, foi para o meio digital. Você hoje está no meio digital por meio do seu programa de televisão. É muito né? mais fácil. É mais fácil Muito hoje. mais fácil porque o programa Aplauso tem 1 hora de duração. Eu tenho entrevistas, tem eventos, tem a sua parte. E o Coluna Social é um quadro onde eu tenho basicamente fotos. Uhum. E aí eu comento a foto. Eu comento o significado da foto. É um aniversário, é um evento, é alguma coisa cultural, é um lançamento. E às vezes eu vou também nos eventos, né? Lançamento de livros, festas, eu vou. Mas ainda tem festas assim, aquilo que a gente chamava na época de festas colunáveis. Olha, nós ficamos com a pandemia mais de 2 anos e meio ou mais um pouco sem sair de casa. Quer dizer, nós ficamos fechados, não é? Enclausurados. Agora, de uns tempos para cá, de um ano para cá, a gente tem voltado a circular. Essas grandes festas mesmo, não. Mas tem tido eventos, tem tido festas. Agora, no programa desta semana, por exemplo, eu estou colocando lá uma festa boa que teve no Country Club, Flashback. É um resumo lá, 1 minuto e pouco, mas de uma festa que mostrou muita gente bacana da nossa sociedade. Hoje, nesse mundo digital, a gente tem até separações nas redes sociais. Um começa a agredir o outro, descobriu isso, tal, e começa a publicar coisas nas redes sociais. No seu tempo de coluna impressa, havia também indiretas, assim, para sinalizar à sociedade que a coisa tinha azedado, que o caldo tinha entornado? Assim, olha, indiretas, sim. Debaixo dos bastidores, sim. Nos bastidores, sim. Agora, claramente, como a gente vê hoje na internet, que se fala... Aliás, eu posso até dizer a você, fala assim, por que você deixou de ser colunista social? Eu falei, bom, primeiro porque o jornal desligou a Ana Cláudia Rocha, que fazia durante a semana, e eu que fazia os domingos. Desligou as colunas sociais. Mas hoje o Instagram e o Facebook, as pessoas são colunistas sociais. Tudo que acontece nas coisas relacionadas a essa pessoa, familiarmente, principalmente familiares, estão lá nas redes sociais. Então, elas são os colunistas que antigamente a gente fazia, né? Por isso que alguém falou para mim, você naquela época era o Instagram de hoje. Há uma felicidade enorme no Instagram, no Facebook, né? Uma felicidade. É tudo alegria, tudo felicidade e também verdades, né? Eles publicam tudo assim na cara, na coragem. Para enfrentar a noite, para enfrentar a festa e uma oferta abundante de bebidas de todo tipo, você bebia? Assim, eu me controlava muito, porque é evidente que, às vezes, para você sair de um evento para outro, então é claro que você não... Às vezes, quando era uma festa só, a gente se excedia um pouco mais. Mas eu sempre tive, assim, muito... Eu sei onde eu piso, sei o tanto que eu devo beber, por isso que eu bebo até hoje. E hoje eu passei a tomar vinho. Eu tomei uísque a minha vida inteira, praticamente. Entendeu? Mas aí o meu médico, né, doutor Las Casas, um dia falou para mim assim, eu tive
fibrilação átrio, ele falou assim, olha, cerveja tem 4% de álcool, vinho tem 13%, 14%, e o uísque tem 43%. Então você maneira. Ô, avisa, hein? Passei para o vinho, nunca mais senti saudade de uísque e estou indo muito bem, obrigado. Aliás, se alguém te fizer reunião de vinho e quiser me convidar, hoje eu já sou um bom apreciador de vinho, viu? Tchim. Tem alguém que faz aquelas piadas assim, fala assim, eu como churrasco em domicílio, se alguém quiser me convidar, então você faz degustação de vinho em domicílio também? Eu tenho muitos amigos, né, que hoje são apreciadores de vinho. E vinho faz bem à saúde. Faz muito menos mal à saúde do que a bebida destilada, né? Antigamente a gente dizia que com o passar dos anos os vinhos melhoram. Hoje não, com o passar dos vinhos os anos melhoram, né? Não é? Hoje, com o passar do tempo, nós melhoramos. Passa o vinho, a gente melhora, vai ficando tudo mais bonito, né? As pessoas são mais sorridentes. Não, tem outra boa também. Se você está com problema, toma vinho que esquece. Se você está com problema se você está feliz, toma vinho que fica ótimo. Se não tem nada disso, toma vinho que alguma coisa acontece. Tem uma frase atribuída a Napoleão, Sim. que ele tomava champanhe da França, né? Imperador da França. Champanhe. E ele dizia, se a frase é atribuída a ele, champanhe é um vinho espumante, que só pode ser chamado de champanhe da região de Champagne. Mas qualquer espumante a gente chama de champanhe. Isso. Mas ele dizia que champanhe, na vitória, a gente merece. Na derrota, a gente precisa. Certo. Não é? Certíssimo. Então é isso daí. Qualquer momento é um momento bom para se abrir um vinho. Vai ser hoje, fora de festa, faz uso regular. Viva Napoleão Bonaparte. Bom, eu estou aqui hoje com você. Esse programa é gravado. E vai para o ar quando mesmo? Vai na semana que vem. Ah, ok. A gente vai anunciar. Então, até lá, eu terei tomado alguns goles de vinho, algumas taças de bom vinho. É? É. E outra coisa, o apreciador de vinho, às vezes ele começa com um vinhozinho assim meio, sabe, não muito católico, mas depois a gente vai... aprimora o paladar, A gente vai aprimorando, né? Hoje eu falo, gente, como é que eu bebia isso? Mas na época de uísque também era a mesma coisa. Tomava cada coisa que Deus me livre. Com a importação de bebidas, com a facilitação para importar produtos que não são feitos tradicionalmente no Brasil, melhorou muito a qualidade até de vinho e de uísques que vieram para cá, porque você tomava o quê? Passaporte, né? Como... Você falou de um uísque e da liberação, né? Uhum. Da importação, e falou do passaporte. Uhum. Tem uma piadinha curta sobre o passaporte. Naquela época a gente tomava era Drures, Old Age, ter te bebido ontem, etc. Então só os vizinhos, os uísques dessa área. Aí quando veio o passaporte, a propaganda era o seguinte, era um pub, né, um pub inglês, aí o sujeito chegou, sentou na mesa, lá no banquinho, e veio o maître e falou assim, pois não, sir, e que posso servi-lo. Ele falou assim, quero um inglês, um inglês não, me chama que nasce na Inglaterra, um Scott. Eu quero um escocês legítimo. Aí ele, pois não, sir, saiu. Aí veio um escocês com aquela sainha dele toda quadriculada, né, e tal, boina, etc e tal, saiote, sentou ao lado dele, aí veio o Beto e falou assim, mais alguma coisa, sir? Escocês é escocês. Escocês legítimo. Mas tinha outra piada também. Aí terminava assim, ó, passaporte, agora engarrafado no Brasil. Para mostrar que ele era escocês legítimo, Exato, né? Que não era, na verdade, era só engarrafado aqui. Isso. Ele é uma garrafa verde, quadrada, Isso. e na época que o regime militar era
regente do Brasil, faziam piadas com os militares. Dizia que aquele era o uísque do general. Exato. Verde, quadrado e dava dor de cabeça. Não é? Uma piada que não podia contar publicamente na época, né? Muito menos no ar, né? Se bem que agora, nesse momento, os militares voltaram a ficar em baixa. Tá certo. Era o uísque do general. Verde, quadrado, dá dor de cabeça e cheio de medalha, porque ele vinha assim o selo dele era cheio de condecorações. Sim, né? sim. Eu perguntei a respeito de bebida porque o Zósimo, que é a referência do colonismo brasileiro junto com Ibrahim Suede, ele terminou a vida dele alcoólico. Ele teve internações sérias, né? Em casas de reabilitação, passava dias sem aparecer na redação, os amigos sabiam disso daí, gostavam muito dele, fazia coluna por ele, quer dizer, havia uma preocupação, terminou desse jeito. E como as pessoas frequentam festas nesse mundo do colonismo social, é sempre uma preocupação, né? Sim, sim. E essa história do Zósimo é realmente lamentável, porque, como eu te falei, eu sempre me espelhei nele, né? Na seriedade, nas notas muito bem elaboradas e críticas, muitas delas. Então, não era especificamente coluna social. Lamentável. E a gente hoje, nas festas, é aquilo que eu te falei. A gente deve saber o limite. Uhum. A bebida, claro que ela melhora, você fica mais sociável, não tem gente que tem a necessidade de uma bebida para quebrar a inibição, mas tem que ter esse limite que você citou que tem, né? Consegue segurar. Eu me lembro de um personagem, que eu não vou também citar o nome, porque não sei nem se está vivo, e daí pode dar problema, mas ele tomava uísque do amanhecer ao anoitecer. Meu Deus. Chegou a perder o paladar, depois ele não sentia mais nem o paladar, nem o olfato, e ele dava um chá para ele que tinha a mesma cor que o uísque, ele tomava chá o dia todo. Uma figura de proeminência na sociedade aqui, ele dirigiu entidades importantes aqui, frequentava festas, a sua coluna, inclusive, né? Sim. Então, você viu muito isso na vida, né? Gente que se degradou, porque você cobria, você tinha que ver que, de repente, ele estava em cima e, de repente, ele começava a descer a escada. Mas aí é o seguinte, essas pessoas, principalmente pelas famílias, acabam se escondendo, né? Acabam deixando de circular. Esse citado aí por você foi assim uma exceção, mas na maioria das vezes eles deixavam de aparecer, de frequentar, porque realmente é uma situação difícil. O alcoólatra muitas vezes não se curam, né? Uhum. É muito difícil, muito problemático. A Organização Mundial de Saúde considera o alcoolismo hoje uma doença classificada, com número, um código, né? Isso. Deixa eu só tentar aqui ver se puxo pela sua memória um fato marcante desses 46 anos do colonismo social. Além desse que foi ruim, né? Foi tão impactante na sua vida, do anúncio de um sequestro que a imprensa não tinha revelado, mas uma coisa que você considerou grandiosa, você ter publicado, que deu repercussão, que fez você voltar ao assunto, os temas outras vezes. O Cassim, assim, de memória, de cabeça, eu não me lembro assim de algo que tenha assim, atingido, não. Eu fiz muita coisa, era o dia a dia, era as coisas que a gente fazia, tinha a repercussão, a gente tinha que voltar ao assunto, mas um fato relevante, você vai me perdoar, mas... A redemocratização que houve, os jornais cobriram isso, aquela transição que houve, que começamos a ter eleições diretas de novo, e você já estava fazendo o colonismo. Primeiro foi você eleger governadores diretamente, que gerou um rebuliço na sociedade, alternou tudo, né? E depois a eleição presidencial também de forma direta. Nesse período, essa transformação política gerou transformação também na cara da sociedade, da alta sociedade? Sim, gerou. Porque muitas vezes as pessoas que estavam de um lado já passavam a pender para o outro lado, sabe? Muitas vezes os militares começaram, como você citou há pouco, começaram a ficar em baixa, né? Porque as diretas já
foi um movimento assim que tomou conta do Brasil, né? As diretas já começaram aqui em Goiânia. O primeiro comício que o doutor Ulisses fez foi aqui em Goiânia, na Praça Universitária. Com o Íris Eu cobri, eu era Rezende. repórter da Anhanguera. Com o Íris Rezende comandando, Ele né? estava lá, o Íris estava lá. Ele que programou aquele grande evento na Praça Cívica. Foi o né? lançamento da campanha de diretas já, que acabou Isso. depois naufragando, porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pelo Congresso, por poucos votos, inclusive com votos contrários de deputados federais goianos. Isso faz parte da história, lamentavelmente. Sim. Né? Lamentavelmente. Depois, com a reforma a Constituinte, a própria Constituição nova, Isso. estabeleceu a eleição direta para presidente. Mas Goiás teve esse mérito de sediar o primeiro comício do Movimento Exatamente. Nacional pela Diretas E Já. foi uma época muito boa, viu? Porque tinha, a gente chamava de distensão. Então, às vezes até mesmo no jornalismo, a gente, hoje vai ter distensão, quer dizer, a gente sair para uma festinha, né? Para um bar, para uma coisa, para combinar alguma coisa, para festejar alguma coisa. Hoje tem distensão. As empresas, a imprensa de modo geral, a redação ou as redações são predominantemente ocupadas por a ideologia de esquerda. Quem vive de colunismo social é sempre visto com outro olhar. Como é que era essa convivência? Ô, burguesia! Tinha disso? Tinha. Tinha. Tinha disso e marcante. É. Não sei se chegava a brigas, a desavenças, a inimizades, mas tinha. Então, o que a gente às vezes procurava fazer era coexistência boa, pacífica, entre todas as áreas. Mas até hoje, você vai nas redações, eu não sei por que cargas d'água, o esquerdismo, né, está ali pautado, está ali claro, evidente nas caras, nas feições, e você tem que driblar, porque senão tem briga, senão tem desavença. Até hoje, as redações estabeleceram como regra chamar aquele badernaço de 8 de janeiro de golpe. Né? Nunca vi golpe onde os golpistas não têm nem estilingue. Nem estilingue, não sequestrou ninguém, não prendeu ninguém, não exigiu nada. Fez uma quebradeira, um gato de irresponsabilidade, né, com as coisas públicas. E sem nenhuma liderança, né? Não tinha liderança, não tinha um manifesto, não tinha uma carta de propósito, Aquilo não ali tinha nada. Foi uma bobagem, né? Uma tremenda bobagem. Como diz, eles ficaram cansados de ficar sentados lá. Vamos lá, gente, vamos lá. E todo mundo foi. Aquele badernaço cabe. Pagar por aquilo que fizeram, claro. Descobrir quem fez e punir quem fez, chamar de golpe é brincadeira para quem faz jornalismo há tanto tempo. Ô, Cassim, e tem mais, ó. Invadir os prédios públicos num domingo, onde não tem nenhuma autoridade lá, uma coisa mais inócua, mais sem sentido, né? Foi aberto, que não tinha nem guarda. Olha bem, como é que você entra nos prédios dos poderes da República que não encontra guarda, nem resistência? Opa, vem à vontade. Muita malandragem pela cabeça. E os que estavam lá ainda abriram as portas para facilitar. Olha, tem até bondade, tá? Temos um relógio, vai lá quebrar aquele relógio. Dom Pedro II que deu ele aqui, vai, quebra. Os esquerdistas não gostam que fala assim, não. Viu? Para todos os efeitos, foi o quebra mesmo. Foi um golpe, foi uma tentativa de golpe. Os caras estão sendo presos há 17 anos de cadeia fechada por tentativa de quebra do regime democrático. Coitados, a gente sabe o que é isso. Bom, mas essa convivência dava para suportar isso? Essa convivência... Na redação, entre aqueles que tinham pensamento e achavam que você, por cobrir coisas da alta sociedade, era burguesia. Sim, sim. A gente tinha que driblar, como eu te falei, porque o jornalismo, você que convive muito bem até hoje nessa área, sabe que nós não somos muito bem remunerados, não é? É como professores, né? Os professores... Eu brigo muito, luto muito para que os professores sejam melhor remunerados. Então, a gente nunca foi bem remunerado. E o colorismo social, como era convidado para festas, eventos, etc. e tal, e estava sempre numa boa, a gente sempre foi olhado assim pelo restante da redação, sabe? Daquele negócio de
o olhar assim meio vesgo. E a gente falava assim, os invejosos. Eles morriam de inveja da gente. Comeu camarão ontem à noite, eu comi um Mamitex aqui na redação. Claro, deve pintar uma inveja, né? Por aí. Mas é a função. É como o repórter esportivo que tem que enfrentar o sol das 2 da tarde no Serra Dourada, um calor enorme na cabeça, porque é a área que ele escolheu para cobrir, né? Eu queria falar para você uma coisa boa que eu fiz como colunista social. Eu publiquei uma agenda, publiquei 16 edições. Agenda chamada Sociedade Goiana. Opa. Como não Vamos tinha... nela. Você tem aí? Aqui. Olha... Vamos nela. Essa aí foi uma das primeiras. Tá aqui, ó. Olha só, 1992, 93. Exatamente. Ô, Cassim, essa a Sociedade Goiana era um livro, ela teve vários formatos, esse aí é das antigas, e eu falava que simplificava o caminho. Mais ou menos assim, ó. E ela cheia de referências, né? Pessoas de destaque da sociedade, em todas as áreas. Com os nomes, as funções, empresariais. Né? Até você tinha no final aqui uma coisa interessante que era um código de cerimonial. Como eram os tratamentos que deveriam ser dispensados às autoridades, né? E tinha também uma crônica que eu sempre publicava de cronistas boa. Eu não sei se essa aí tem, lá nas páginas finais. Olha, aqui, mas você tinha tudo. Você tinha o endereço da pessoa, Isso. A função dele, empresário, oftalmologista, psicólogo, empresário, professor. Quer dizer, não era fácil fazer esse trabalho que deveria começar no início do ano, não? Porque havia alteração disso. O trabalho era intenso. Agora, eu costumava dizer que essa agenda simplificava o caminho, cortava caminho, entendeu? Porque facilitava a vida das pessoas. Se queria saber uma informação, você procurava a agenda da Sociedade Goiana. Olha. E as pessoas colecionavam, porque de 2 em 2 anos eu publicava uma edição. Foram 16 edições em 25 anos. Porque teve uns anos que eu não fiz ela. Era engraçado, você Sim. tinha que publicar valores em ORTN, né? Eram obrigações do Tesouro Nacional. Então, reajustáveis, OTN. Quer dizer, tudo isso daqui era um avanço, valores, salário mínimo. Quer dizer, era, na verdade, um documento importante para ter sempre à mão, para poder fazer consulta da sociedade goiana, né? Tinha informação, né? Você não viu? Aí não tem uma crônica, não? No final? No final? Nas últimas páginas? Não. Aqui, você autografou para mim. Isso aí, ó. Autografado e tudo? Autografado. Olha. Por isso que eu não melhorou, aumentou o valor da... Julho de 1992. A festa foi no Jaó? Foi. Tá lá. Clube Jaó. Tá. Aí, era uma época diferente. Hoje você busca na internet, mas isso daqui acaba sendo um documento histórico de uma época, até pelas pessoas que fizeram a sociedade daquela época. Muitas já não estão mais aqui conosco, né? Sim. Pode ser que a família, filho, filha, tenha seguido a tradição. Cada ano cada 2 anos a gente publicava, porque mudava muito, né? Acrescentava-se e tirava-se também alguns nomes. Então, mas foi uma época boa, porque ela era muito útil, né, para o dia a dia da nossa sociedade. Tá. Hoje, essa coluna, só para a gente já caminhando para o final, qual que é a tendência que você hoje? É permanecer do jeito que está, redes sociais, televisão, aqui e ali, pronto. A coluna social. Só o programa Aplauso, que eu tenho fotografias, onde eu publico as fotos e ali eu divulgo, eu digo o significado da foto, né? E às vezes alguns eventos. Por exemplo, como eu falei, nesse próximo programa agora, estou publicando um resuminho da festa do Country Club Flashback, que foi agora a semana passada. Até os grandes bailes acabaram, das grandes orquestras, né? Mudou completamente Sim. a cara da sociedade, né? Certo. Hoje saiu para eventos mais externos do que domésticos. Aconteceu no Brasil inteiro.
Arthur, é uma conversa que a gente tem que ter mais outras vezes, porque a gente vai puxando pela memória, eu sei que de repente não dá para lembrar muita coisa, né? Mas é uma felicidade encontrar um amigo para contar um pouco da nossa história, da sociedade goiana, não algo que te contaram, mas algo que você viveu e ajudou a fazer. Ok, fica assim. Um prazer grande ter estado com você, com o Cristiano, e espero que esses momentos, né, essas revelações, sejam do agrado de todos. Que todos sejam felizes, que todos passem agora deixar de tomar uísque, que faz mal, muito mal para a saúde, e que tome o seu vinhozinho. Até o Brasil está produzindo vinhos bons. A América Latina está produzindo vinhos bons, né? Quer dizer, até então, em Goiás está fazendo vinho. E faz vinhos hoje em Goiás, né? Um dia a gente vai tratar disso daqui. Arthur, foi um enorme prazer receber você aqui. Um grande prazer. Posso despedir com meu grito de guerra? Claro, a câmera é toda sua. Perfeitamente. Aqui. Então vamos lá. Vila! E viva o Mengão! Tchau, gente. Este foi o nosso Pode Tudo com alguém que conhece a história da sociedade goiana, viveu, ajudou a construir, o colunista, jornalista Arthur Rezende, com quem eu tive o prazer de conversar na edição de hoje aqui do Pode Tudo. E prazer maior encontrar você aqui no nosso canal, Zaidan Network. Para ajudar no apoio que a gente sempre precisa, até para conseguir produzir conteúdo, assista e se inscreva. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Pode tudo. Pode tudo.